Olá, meus irmãos, boa noite a todos, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Nós estamos aqui ao vivo, direto da Quarta Igreja Pentecostal Monte Sinai, onde nesta noite nós vamos ministrar. Nós estamos com alguns irmãos aqui, poucos, falar um pouco a respeito da palavra de Deus para vocês que estão acompanhando a gente. Nós demos início a uma série de estudos e nesses estudos, às quartas-feiras, nós estamos propondo exatamente discutir algum assunto concernente à palavra de Deus, ministrar algum tema voltado para a pregação da palavra de Deus. E hoje nós vamos ver, não de forma a nos aprofundar, mas nós vamos ver um tema que fala muito a respeito da nossa fé, muito a respeito daquilo que nós cremos, muito a respeito da nossa formação, quanto cristãos, quanto servos de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de Deus. Vivemos num universo cuja imensidão pressupõe um Criador poderoso. Eu perguntei aos irmãos que estão aqui, o que faz, na verdade a pergunta foi, Deus existe? André respondeu que Deus não existe, porque para existir depende de alguém, depende de alguma coisa. E a pergunta foi mais uma vez franqueada, a nossa irmã Antônia que está aqui, a Jefferson, a Judson, E a pergunta foi exatamente esta: Deus existe? O que é que nos faz entender a existência de um Criador? O que é que nos faz crer que existe um Criador? O que é que nos faz realmente saber que tudo que existe não foi fruto meramente de uma explosão, de um Big Bang? Uma explosão, ela não organiza as coisas. É fácil a gente entender que uma explosão, ela desorganiza as coisas. Conta-nos que um determinado cientista, ele trabalhava em uma universidade famosa e montou um laboratório e começou a fazer uma maquete do universo. Ele começou a simular algumas galáxias, simular alguns planetas, simular algumas coisas, estrelas e tal. E ele minuciosamente demorou muito tempo até conseguir formular tudo aquilo que ele pensava. Mas só que existia um colega dele ateu, e esse colega acreditava na teoria do Big Bang. Acreditava que todo o universo partiu de uma explosão e se organizou e se fez da forma como é feita. E aquele colega do cientista que era ateu, que não acreditava em Deus, ele se aproxima aquele cientista que era servo do Senhor, que era cristão, e quando ele abre aquela sala, ele fala assim: rapaz, o que é isso que você fez aqui? O que está acontecendo? Ele presenciou uma maquete na maior perfeição, em mínimos detalhes, do sistema solar, do universo, dos planetas, das galáxias. E ele falou assim: rapaz, isso aqui foi o seguinte, eu soltei uma bomba aqui dentro, e depois que a bomba explodiu, tudo isso passou a se organizar da forma que se organizou. Ou seja, ele utilizou-se de uma ironia para falar uma verdade. Quando nós não conseguimos crer que existe um Criador, ou que somos criaturas deste Criador, depois tornando-nos filhos, a gente passa a observar o universo, a gente passa a olhar a criação, e a gente percebe, através da criação, que existe um Criador. Se você acordar de manhã cedo, irmão, e olhar só para o sol, olhar para a lua, para as estrelas, para o mar, para o universo, para que ser mais complexo do que o ser humano? E mesmo assim, existe um texto bíblico que eu admiro muito, que diz assim, lá em Eclesiastes, capítulo 11, quem viu como foi que Deus formou os ossos da criança que vai nascer? Quem viu como foi que Deus colocou dentro do ser humano um espírito?
Ou seja, todo o ser humano possui dentro de si um espírito. Perceba que existe o Criador. Todas as coisas apontam para o Criador. Aí vem a pergunta: se é fácil a gente entender que existe um Criador por causa da criatura e das coisas que Ele fez, quem foi que fez o Criador? Quem foi que fez Deus? Né? Geralmente quando a gente tenta na nossa racionalidade, na nossa mente humana, entender as coisas de Deus, entender o tamanho de Deus, entender a grandeza de Deus, a gente às vezes vai se perder na nossa própria mente. E o apóstolo Paulo, ele falou assim: e quem primeiro deu a ele, para que depois lhe fosse restituído? E ele chega a uma conclusão lá em Romanos e diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E ele diz: glória, pois, eternamente a ele. Eu estava escutando um menino falar sobre isso hoje. Pois é. Tem um Ministério do Sangue, né? Pois é. Então, se há o irmão está dizendo aqui que estava lendo um livro, né? Ouvindo um áudio, falar sobre isso. E nós podemos então, irmãos, às vezes na nossa limitação humana, nós podemos até recuar no tempo, indo da causa para o efeito, mas não podemos continuar nesse processo de recuo sem reconhecer um ser que existe sempre. É interessante porque a gente, quando passa a perceber as colocações de Deus, meu amigo Rui Ferreira Chagas, um grande amigo, Deus abençoe sua vida, Sueli, lá em São Paulo, acompanhando, todos os irmãos que estão nos assistindo, quando a gente passa a perceber a grandeza deste Criador, nós tentamos buscar um outro elemento, alguém que seja maior do que Ele, porque se existe um filho é porque teve um pai e teve uma mãe, teve alguém que criou. Mas é interessante que Deus, tem uma passagem lá em Êxodo, quando Moisés ele vai libertar o povo do Egito, e ele chega para Deus e pergunta para Deus assim, ele vê Deus numa sarça ardente, no capítulo número 3, e a sarça ardia, mas não se consumia. Era normal a sarça pegar fogo no deserto, mas ela se consumia e aquela sarça não se consumia. Deus aparece para Moisés naquela sarça e diz: olha, Moisés, eu tenho uma missão para você, eu tenho uma experiência para você, você vai livrar o meu povo lá das garras de Faraó. E uma das interrogações que Moisés faz a Deus é: quando eu chegar para Faraó e questionar e perguntar assim, quem mandou libertar esse povo? Quem foi? Por ordem de quem? O que foi que ele disse? Diga que o eu sou te enviou. Sim, Deus, o eu sou, porque eu sou. Irmãos, ele usa um tempo de verbo para declarar exatamente isso que nós vamos ver nesse tema. Ele usa um tempo de verbo para dizer assim: olha, eu não era, eu não serei, mas eu sou o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o grande eu sou. Ele é aquilo que Ele é. E é interessante porque a nossa mente humana, ela vai se esgotar tentando buscar explicações a respeito desse Deus. A nossa mente humana, ela vai vagar tentando buscar a compreensão do que vem a ser Deus, do que é Deus, do que significa ser Deus. Mas a gente vai entender o seguinte, que esse ser, ele existe desde sempre, ele é eterno, ele é incriado, ele não foi criado por alguém, ele não vem de formas já existentes, ele é a origem de todas as coisas que existem. Interessante porque a gente, quando para pensar um pouco a respeito da existência de Deus, a gente vai ver que no livro sagrado, a gente vai consultar alguns versículos agora, e um desses versículos, você que está com a Bíblia nesse momento, eu queria que você abrisse na carta aos Hebreus,
capítulo 11, versículo de número 6. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Esse texto, ele dá para nós uma fundamentação interessante, porque, irmãos, longe de mim, nesse estudo, nessa palavra, querer provar a existência de Deus. Eu não estou aqui para fazer isso. Até porque o nosso Deus não precisa de comprovação científica, histórica, geográfica, para provar a sua existência. Mas o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz algo interessante para nós. Olha o que ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Interessante esse versículo, eu gostaria até de ler mais uma vez. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que ele buscam. É interessante que o contexto desse versículo está exatamente em Hebreus, capítulo de número 11. O que é que tem em Hebreus, capítulo número 11? Pois leia em casa, leia você que está aí acompanhando a gente. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. O capítulo 11 começa dizendo exatamente isso, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Ou seja, eu vou usar minhas palavras para tentar explicar Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a substantificação, ela torna concretizado, ela torna firme, ela torna intacto a crença que nós temos em Deus. Eu posso estar falando para pessoas nesse momento que estão acompanhando através dessa live, ou que vai ver esse vídeo depois no YouTube, pode estar dizendo que nada, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus. Se Deus existisse, por que existe sofrimento no mundo, André? Se Deus existe, por que as pessoas estão morrendo de Covid? Se Deus existe, por que os leitos de hospitais estão cheios? Se Deus existe, por que há fome no mundo? Se Deus existe, por que as pessoas se matam? Se Deus existe, por que tanto sofrimento na face da terra? Se Deus existe, por que isso, por que aquilo? Quero dizer uma coisa para vocês. Um dia, um cabeleireiro estava cortando o cabelo de um homem e eles conversavam a respeito da existência de Deus. E no meio do papo, o cidadão colocou isso, falou: rapaz, não, Deus não existe. Sabe por que Deus não existe? Porque se Deus existisse, não existiria fome, não existiria abandono, pessoas morando nas ruas, não existiria dívida, não existiria depressão, não existiria morte, não existiria assassinato, não existiria nada disso. E aquele cidadão, ouvindo aquilo, crente em Deus, acreditava em Deus, confiava em Deus, ele ficou angustiado com aquilo. E quando ele saiu daquele salão, ele chegou do lado de fora e encontrou o homem com aquele cabelão power black, lá em cima, grandão. Aí ele falou assim, Deus deu a revelação para ele naquela hora. Ele falou assim: se Deus não existe, o cabeleireiro também não existe. Aí voltou, pegou o cara pela mão e trouxe para o salão, falou: o cabeleireiro não existe. O cara falou: existe, rapaz, tu tá doido? O cabeleireiro existe tanto que eu acabei de cortar o seu cabelo. Aí ele falou assim: se o cabeleireiro existisse, por que existem pessoas que estão com um cabelo desse tamanho? Ele falou: simples, porque não vem até a mim. Se vier até a mim, eu vou cortar o cabelo, a forma que ele quiser, eu vou dar uma nova formatação ao cabelo daquela pessoa. Aí aquela hora veio a revelação e eles disseram: olha, o cabeleireiro não existe? Existe, mas as pessoas precisam vir ao cabeleireiro. Deus existe e as pessoas precisam vir até Deus. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. O que é que o texto que nós lemos em Hebreus 11, 6 disse? A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, se você não acredita que existe Deus, meu irmão, essa live não é interessante para você. Pode sair, pode fechar, pode excluir, pode deixar de seguir, não tem problema.
Mas eu estou falando para pessoas nesta noite que creem em Deus, que acreditam em Deus, que confiam em Deus, que sabem que este universo é sustentado por um Criador. Meu irmão, eu li um texto outro dia que dizia o seguinte: se aproximasse a Terra alguns centímetros do Sol, a intensidade do calor do Sol, nós não suportaríamos. Seria inviável viver no planeta Terra. Se afastássemos a Terra alguns centímetros do Sol, alguns centímetros, seria totalmente inviável viver na Terra por causa do frio que faria aqui na Terra e seria inviável morar no planeta Terra. Deus calculou até isso, até a distância do planeta Terra em relação ao Sol. Deus calculou a vida, Deus calculou o nascimento, Deus calculou a natureza, Deus contabilizou tudo. E na sua criação, em Gênesis capítulo 1 a seguir, ele começa a descrever isso. Pastor, existe uma forma racional de entender, de aceitar Deus? Não existe uma forma racional. Se formos tentar racionalizar Deus, meu irmão, a gente desvia, a gente vira ateu, a gente rasga a Bíblia, a gente deixa a nossa fé. Mas o que é que acontece? Se conseguirmos observar Deus a partir de uma ótica espiritual, se conseguirmos observar Deus a partir de uma compreensão de fé, o autor de Hebreus vai dizer isso: olha, sem fé é impossível acreditar em Deus. Aliás, agradar a Deus. Ele diz: quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, precisa crer que ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Meu querido amigo e pastor Jefferson Dai Castro, você que está acompanhando a gente nesse momento, o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, em momento algum das Escrituras, ele tentou mostrar ou provar a respeito da sua existência. Momento algum. Nós vamos ver que em nenhum lugar das Escrituras vai tentar provar a existência de Deus mediante provas formais. Ele é reconhecido como fato autoevidente ou como crença natural do homem. Pode ver que a gente já veio de fábrica com o sentimento de um Criador, de um pertencimento ao Criador. Você pega um homem lá no meio da mata, um índio, alguém campestre, alguém que está lá fora de qualquer convívio social, ele talvez não vai identificar na sua fé um Deus, mas ele vai identificar que existe um ser superior. Alguns chegam a adorar o sol, alguns chegam a adorar a lua, alguns chegam a adorar as estrelas, mas é interessante porque as Escrituras, em parte alguma, propõem uma série de comprovação da existência de Deus, né? Elas declaram o fato de Deus e chamam o homem a aventurar-se na fé. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E esse é o ponto inicial da relação entre o homem e Deus. Crer que ele existe. A Bíblia, na verdade, ela fala de homens que dizem em seus corações: não há Deus. A Bíblia diz o louco no seu coração, obrigado meu irmão, não há Deus, não há Deus. Tem até uma música, né? Diz um louco no seu coração, não há Deus, não há Deus, baseado no texto bíblico. A Bíblia, na verdade, fala de homens que dizem em seus corações: não há Deus. Mas esses são os tolos, isto é, são ímpios, praticantes que expulsaram Deus dos seus pensamentos, porque já o expulsaram da sua vida. Esses pertencem ao grande número de ateus praticantes, isto é, aqueles que procedem e declaram como se Deus não existisse. Seu número ultrapassa em muito o número de ateus teóricos, isto é, os que pretendem aderir à crença intelectual que nega a existência de Deus. Observe que a declaração não há Deus não implica dizer
que Deus não exista, mas sim que Deus não se ocupa com os negócios deste mundo. Contando com a sua ausência, os homens corromperam-se e comportaram-se de maneira abominável. O salmista, no Salmo 14, ele descreve isso. Mas há uma declaração do Dr. A.B. Davidson, que ele declara o seguinte, abre aspas: a Bíblia não tenta demonstrar a existência de Deus, porque em toda a Bíblia subentende-se a sua existência. Parece não haver nenhuma passagem no Antigo Testamento que represente os homens procurando conhecer a existência de Deus por meio da natureza ou pelos eventos da providência, embora haja algumas passagens que impliquem que as ideias falsas sobre a natureza de Deus podem ser corrigidas pelo estudo da natureza e da vida. O Antigo Testamento cogita tão pouco sobre a possibilidade de conhecer a Deus, quanto cogita de provar sua existência. Porque os homens argumentariam sobre o conhecimento de Deus quando já estavam persuadidos de que conheciam, cônscios de estar em comunhão com Ele, que os seus pensamentos serão cheios dele e são esclarecidos por Ele, pois sabiam em seu espírito que se movia neles e os guiava em toda a história. A ideia de que o homem chega ao conhecimento, à comunhão com Deus por meio dos seus próprios esforços é totalmente estranha ao Antigo Testamento. Deus fala, Ele aparece, o homem vê, o homem ouve Deus. Deus aproxima-se dos homens, estabelece uma aliança, uma relação especial com eles e dá-lhes mandamentos, ordenanças. Os homens não recebem quando Ele se aproxima, aceitam a sua vontade e obedecem aos seus preceitos. Em parte alguma, Moisés e os profetas são representados como pensadores que refletem sobre o invisível, formam conclusões acerca dele ou alcançam conceitos elevados em relação à divindade. O invisível manifesta-se a eles e eles o conhecem. Deus jamais, em toda a Bíblia, em todas as declarações da Bíblia Sagrada, Deus tentou provar a sua existência. Sabe por quê? Porque quando alguém começa a descrever a respeito desse Deus, ele não diz assim, havendo Deus existido, Ele passou a fazer todas as coisas. Não, a narração bíblica é assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Perceba que a narrativa bíblica, ela inicia sobre um pressuposto de que existe Deus e a partir de Deus existem todas as coisas. Aí vem muitas teorias, vem muitas explicações, vem muita gente querendo teorizar, colocar a exposição bíblica a respeito de Big Bang. Tem crente que diz que o Big Bang foi a queda de Satanás, mas a gente não vai entrar nessa seara. Houve uma grande explosão, houve um dano na terra. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criaria algo sem forma, vazia, alguma coisa que não tivesse uma forma, uma existência. Aí talvez a queda de Satanás, do Gênesis 1 para o Gênesis 2, e danificou todas as coisas, e Deus passa agora a recriar todas as coisas. Tem várias teorias. A partir do 2, aí o original vai dizer, a terra tornou-se sem forma e vazia. A terra não era sem forma e vazia. A terra tornou-se, mas tudo bem, eu não quero entrar nessa seara, eu quero entrar no seguinte ponto. Deus criou céu, terra, mar, firmamento, separou águas e águas, fez o homem, viu Deus que isso era bom, era bom, era bom, e ele chega a dizer o seguinte, no versículo de número 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e depois diz, e viu Deus que isso era muito bom. Meu irmão, se eu quando vou à praia, por exemplo, eu fico comparando a imensidão da praia, eu tento imaginar na minha mente a imensidão de Deus.
as marés, o enchimento, o esvaziamento, as ondas, a brisa, o vento, a areia. O mar não ultrapassa a terra, ele fica nos seus limites, porque Deus deu ordem ao mar que fique nos seus limites. Quando a gente olha para o céu, a imensidão do céu, quando você viaja de avião, você entra nas nuvens, um espetáculo. Mas quando eu olho para o ser humano criado por Deus, quando eu olho para a criatura que Deus fez, eu vejo nele uma complexidade tão grande. Eu vejo nele, irmão, se você analisar, se você for estudar anatomia, você vai ver os tecidos que são feitos, a sua pele, os seus nervos, os seus ossos, o sistema circulatório, as veias, os tecidos capilares, o olho, a complexidade do olho. As câmeras tecnológicas mais avançadas, elas não conseguem reproduzir a expressão do olhar humano, você ver as coisas, o seu cérebro entender a imagem que seu olho processa. Gente, não tem um carro que sai da fábrica sem ter um engenheiro que assine por esse carro, que idealize este carro, que pense este carro. Não existe uma construção sem alguém pensar em fazer o alicerce, em fazer as bases. Da mesma forma, toda a criação, toda a criatura prova e aponta para alguém que mentalmente, acima de toda a inteligência, acima de toda a sabedoria, acima de todo discernimento, de toda a compreensão, Deus imaginou tudo isso e Deus projetou-nos como a excelência da sua criação. Deus nos fez como excelência da sua criação. Ele nos projetou. Nós estamos quase concluindo, viu, gente, por causa do horário. Ele nos projetou, Ele nos fez a sua criação. É interessante porque nós vamos perceber, meus irmãos, que quando nós olhamos essa magnitude, essa grandeza do ser humano, a sua complexidade, todas a forma regeneradora que o homem tem, o fígado se regenera, você faz um corte aqui, o próprio organismo trabalha para regenerar, para curar e tal. Você percebe, meu irmão, que Deus foi detalhista em tudo isso, e não há como ver um ser humano tão complexo sem a possibilidade dele ter sido criado por Deus. Quando o homem diz, eu conheço o presidente, ele não quer dizer, eu sei como o presidente existe, porque isso está subentendido na sua declaração. Da mesma maneira, os escritores bíblicos nos dizem que conhecem a Deus, e essas declarações pressupõem a sua existência. Se as Escrituras não oferecessem nenhuma demonstração racional da existência de Deus, por que nós faremos essa tentativa? Primeiramente, para convencer os que genuinamente buscam a Deus, isto é, as pessoas cuja fé tem sido ofuscada por alguma dificuldade, os quais dizem, eu quero crer em Deus, demonstra-me que é razoável crer nele, mas nenhuma evidência convencerá a pessoa que, por desejar continuar no pecado e no egoísmo, diz, desafio você a me provar que Deus existe. Afinal, a fé é uma questão moral e não intelectual. Se a pessoa não está disposta a aceitar, ela porá de lado todas e quaisquer evidências. Há um texto aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 31. Eu quero ler para vocês que estão acompanhando a gente aí, Lucas 16, 31. Olha o que o texto bíblico nos diz. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, esse texto fala sobre rico e Lázaro, né? E é o diálogo do rico com Lázaro, falando, permite que vá alguém lá e pregue a palavra e tal. Ele falou, rapaz, não ouviram Abraão, não ouviram Moisés, não ouviram os profetas, você quer que um morto levante lá e vá pregar? Então assim, a descrença humana, a falta de fé, tem
geralmente crescido de uma forma assustadora. Existem pessoas que não acreditam em Deus. E eu, como pastor, como teólogo, eu respeito aqueles que não creem em Deus. Respeito. Eu acho que isso aqui não é para discutir. Bíblia não é para ser discutida com ninguém. Fé é convicção. Eu creio e pronto, acabou. Diz que o peixe que engoliu Jonas, essa história não é verdadeira, porque o peixe não tinha capacidade de ter um homem dentro de si por 3 dias. Aí uma irmãzinha bem simples falou assim: pois se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditaria do mesmo jeito. É uma questão de fé, é uma questão de convicção, é uma questão de crença. É uma questão de crença. Crer na existência de Deus não significa que eu tenho que provar que Deus existe. Crer na existência de Deus, que foi o que nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que de Deus se aproxima, ele deve crer, ele deve estar convicto de que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Meus irmãos, quando eu olho para a história bíblica, quando eu olho para o agir de Deus dentro de Israel, o agir de Deus no cuidado com o seu povo, os milagres que ele fez, é impossível não crer nesse Deus. É impossível. Eu posso não aceitá-lo como meu Senhor e Salvador, é uma coisa. Eu respeito a sua escolha, mas é impossível não crer, não olhar para esse universo e dizer assim: olha, alguém planejou isso aqui. Alguém, olhou para essa terra, irmã Antônia, e viu que tem um Criador, e viu que tem um Deus que fez todas essas coisas. É interessante porque, segundo o primeiro ponto, foi a questão das Escrituras, que não oferecem nenhuma prova, ela não trabalha nessa questão de tentar provar a existência de Deus. E segundo, para fortalecer a fé daqueles que já creem, eles estudam as provas, não para crer, mas sim porque já creem. Essa fé lhes é tão preciosa que aceitarão com alegria qualquer fato que a faça aumentar ou enriquecer. Finalmente, para poder enriquecer nosso conhecimento acerca da natureza de Deus, poderia existir maior objeto de pensamento e de estudo? Onde acharíamos, portanto, evidências da existência de Deus? Na criação, na natureza humana, na história humana. Dessas 3 esferas deduzimos as 5 evidências da existência de Deus. Eu vou concluir nessas 5 evidências. Primeiro, o universo deve ter uma causa primeira ou um criador. Argumento cosmológico da palavra grega cosmos, que significa mundo. Ao olhar a organização dos planetas, as estrelas, a Bíblia diz que Deus chama as estrelas cada uma pelo seu próprio nome. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. É incrível, né? É incrível, olha a palavra que eu usei. É incrível a mente humana conseguir conceber isso, conseguir processar isso. Mas a gente vai ver que o desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema. É o argumento teleológico, ou teleos, que significa desígnio ou propósito. A natureza do homem, com os seus impulsos e aspirações, assinala a existência de um governador pessoal. Argumento antropológico, da palavra grega antropos, que significa homem. A história humana dá evidências de uma providência que governa sobre tudo, argumento histórico. E a própria crença universal, que é o argumento do consenso humano. O homem mais leigo, o homem mais simples, sabe? Aquele indouto que não estudou, que não leu, que não sentou na academia, ele vai olhar para tudo que existe e vai falar assim: é impossível não ter um Criador, é impossível não existir esse Deus. Mas semana que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo. Que hora é essa aí? 7h19.
7h19. A gente vai orar aqui para encerrar. Nós vamos falar sobre o argumento da criação, vamos dar continuidade. Nós vamos trazer aqui, eu estou usando como referência um livro de teologia sistemática. Esse livro eu tenho ele desde 2007. É um livro de Meyer Pillman, com o título Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, da Vida Academia. Esse livro é um livro que trata da teologia sistemática e fala a respeito de Deus, da Escritura, da criação, dos últimos dias. A gente já falou aqui a respeito da vida futura, do destino do justo, do destino dos ímpios. E a gente vai passar por vários temas bíblicos aqui, discorrendo através desse livro e explanando Deus, os anjos, o homem, o pecado, o Senhor Jesus, a expiação, a salvação, o Espírito Santo, a igreja, as últimas coisas. Mas eu tenho a certeza que através deste encontro que nós vamos ter aqui semanalmente, eu vou tentar melhorar, não sei se a internet está boa, se o som está bom, a gente vai tentar melhorar isso aí, para que vocês que estão em casa possam também participar. Mandar um abraço aqui para o Dinho, a paz, palavra abençoadíssima, amém, Dinho? Deus te abençoe. Miquel Santos, paz do Senhor, a paz, meu irmão. Eu vi aqui, Gileno Duque também entrou, e tantos outros irmãos que estão conosco assistindo nesse momento, ou que assistirão. Posteriormente eu vou estar postando no meu canal, no YouTube, tá bom? Se você quiser rever alguma coisa ou quiser indicar para alguém, você pode estar também compartilhando essa palavra. Mas a minha oração é que Deus abra o seu entendimento, aumente a sua fé, traga discernimento ao seu coração e te faça cada dia mais crente nele, confiante nele e ciente de que ele é poderoso, e todo aquele que dele se aproxima, deve crer que ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Manda um abraço para Ivana Nogueira também, que estava assistindo a gente. Eu vi o nome de Ivana aí, nossa colega de trabalho. Deus abençoe, e todos que estão agora acompanhando essa live. Meu querido irmão Adenilson de Jesus, AJ Silva, Edmilson, Deus abençoe, querido, a sua vida de uma forma especial. Vamos continuar crendo que Deus é poderoso. A gente vai dar prosseguimento a esse estudo, tratando desse assunto, a existência de Deus, e eu quero contar com você que está aí acompanhando, e com os irmãos também que estão aqui com a gente, agradecendo desde já a presença, o carinho, a atenção, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vocês estão aqui, vamos orar. Pai amado, Deus querido, bondoso, muito obrigado por esta reunião, por estarmos aqui aprendendo mais da Tua Palavra, de sermos instruídos através, ó Deus, da grandeza do Senhor, ó Pai, da forma como o Senhor, de forma assustadora, maravilhosa, o Senhor fez o ser humano, o Senhor colocou um espírito dentro dele para te adorar, para te servir, de forma como o Senhor criou todas as coisas, a natureza, os animais, a criação, o céu, a lua, as estrelas, o mar, todos eles apontam para o Criador. Todos eles mostram que há um Criador nesse universo, e é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos livra do mal. E nós queremos, Pai, mais uma vez te agradecer. E concluímos aqui, Senhor, essa live, concluímos abençoando a vida das pessoas que estão conosco nesse instante, cada família, cada lar, cada pessoa que está assistindo agora, ou que assistirá posteriormente. Cuida de cada um deles, toca na saúde física, emocional. Afinal, o Senhor quem nos criou, o Senhor conhece a nossa limitação, Tu sabes que nós somos pó, nós somos cinza, nada somos, mas nós temos um grande Senhor que é dono da nossa vida. Nós somos pecadores, se olharmos para nós mesmos, estávamos perdidos, mas nós fomos achados pelo Senhor e pela Tua graça, Pai. Fica conosco, nos abençoa, traga refrigério aos nossos corações, nos dê uma noite de sono abençoada, um dia maravilhoso em Tua presença, e que possamos, Senhor, a cada dia estarmos convictos da nossa fé, crendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso ajudador. O Senhor é nosso Deus e nós somos o Teu povo, Pai. Fica conosco, nos abençoa com toda sorte de bênção, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Quero agradecer a cada irmão, cada irmã, que Deus abençoe. Rosenilda Porto assistindo,
Edmilson, Deus abençoe, querida, a sua vida. Dinho, falei aqui, Miquel Santos, Gileno, Ivana Nogueira, Edilson Costa, Deus abençoe, querido. Pastor Jefferson, Dai Castro, Vani Barros, Deus abençoe, Vânia, a sua vida. João Preto, Ruth, um abraço, querida, Deus abençoe, muita paz na sua vida. Rui Ferreira Chagas, glória a Deus, o Senhor continua abençoando a sua vida sempre. Sueli Gomes Ramos, Deus abençoe. Gilma Leide, Risolete Santos, Nino, Bela, Tati, todos que estão acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana, se Deus quiser.